Olá, sejam todos bem-vindos ao Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e esta noite entrevistarei duas convidadas psicólogas. Primeiro será a Carla Mota, psicóloga clínica, trabalha com a Gestalt terapia, com adultos, e ela vai falar sobre estresse, sobre sossego, sobre processo terapêutico e qualidade de vida. Em seguida, estarei com a psicóloga Mabi. Ela é psicóloga clínica infantil e trabalha também com orientação de pais. Então, fiquem aí que o programa vai já começar. E agora, para darmos início ao nosso programa, eu vou chamar aqui a psicóloga Carla, que vai estar falando para nós sobre esse caminhar, né, na psicologia. Vem aqui, Carla, por favor, seja Tudo bem, bem-vinda. obrigada. Prazer em Boa tê-la noite. aqui. Boa noite. E nós vamos começar o nosso programa com a sua autoapresentação. Vamos lá. Fala aqui para os nossos telespectadores quem é Carla Mota, qual é a sua área que você atua na clínica e se atua também em alguma instituição, para que as pessoas possam te conhecer e, quem sabe, você colocar o seu arroba e as pessoas te acessar, não é Vamos lá. verdade? Pois vamos lá. Eu sou Carla Mota, psicóloga, atuo na clínica há mais de 25 anos. Sou gestalt terapeuta, mas também trabalho com terapia do esquema e a abordagem DBT, que é uma abordagem nova, nem todo mundo ainda conhece, né? Sim. Mas ela é uma abordagem padrão ouro para quem precisa trabalhar com os pacientes com transtornos borderline. Sou escritora também, já tenho 4 livros publicados, só atendo na clínica atualmente, mas dou palestras, faço cursos e quem precisar, quem quiser me conhecer mais, é só me achar no Instagram, @carla com K, motapsi. Estarei lá e vai ser um prazer falar com vocês para a gente poder trocar ideias. Muito bom. Carla, você falou nos livros, falou nessa área que você atua, né, com tratamento, com transtorno borderline, falou também da abordagem, que é a Gestalt terapia. O Uhum. seu público é adulto? Tendo pessoas adultas a partir dos 20, 22 anos até o final da vida, vamos dizer assim, né, adultos e idosos eu tô atendendo todo mundo. A questão da terapia do sossego, que eu achei super interessante, terapia do sossego, porque a terapia já é para Já é sossegar, para né? sossegar, né. Você fazer terapia para que as emoções fiquem mais sossegadas, mais acomodadas, mais fluidas. Sim. E aí eu achei interessante você comentar sobre esse projeto, Terapia do Sossego. Eu gostaria de entender. O programa Sossega surgiu na época da pandemia, fui eu e uma colega que criamos, nós percebemos as pessoas com uma necessidade muito grande de desacelerar. Todo mundo muito ansioso, todo mundo muito preocupado com a questão da pandemia, e aí nós criamos o projeto Sossega, que nada mais é do que a gente fazer com que as pessoas consigam de novo olhar para si mesmas, desacelerar um pouco, né, do dia a dia, daquele ritmo muito agitado. A maioria das pessoas que vêm em busca do sossego são mulheres, né, existe uma sobrecarga de trabalho muito grande por ter os 2 turnos de trabalho, o terceiro turno em casa e ainda ter que dar conta de tudo, além de ter essa cobrança externa muito grande. Então o sossego ele vem exatamente para que a gente possa aprender a desacelerar o nosso corpo, aprender a desacelerar a nossa mente e conseguir entrar em contato conosco, né. Falar sobre mindfulness, trabalhar muito essa questão da respiração, de pequenas dicas do que a gente pode fazer para desacelerar 10 minutinhos no dia e poder conseguir dar conta do restante do turno. Então é uma coisa que são pequenas dicas que a gente vai trabalhando diárias, para poder isso passar a ser algo que faz parte do cotidiano, né. Até porque a maior demanda no consultório hoje
É não ter tempo. É não ter tempo. Eu não tenho tempo para ser feliz, eu não tenho Sim, eu tempo não tenho para tempo de olhar para mim, dormir eu não tenho direito, tempo para olhar para ser mim, feliz, né. cuidar de mim, cuidar do outro, Isso. né, olhar para dentro, como você falou. E, a questão do projeto Sossega, que para mim é um sossego, É um sossego. que é o mesmo sentido, achei super bacana, porque assim, tanto faz usar um termo ou outro, vai dar Vai na dar no mesma, né, que mesmo, é a paz, né, você conseguir fluir diante da vida, diante das emoções. sim. E o estresse, né, hoje nós falamos muito de burnout, né, então o burnout ele está aí, na mídia, na nova Uhum. NR1, em casa, o burnout parental, no trabalho, na família, em tudo. E o desacelerar que você falou do projeto Sossega, é muito isso, é você conseguir respirar melhor, sair do automático, porque Exato. muitas vezes no dia a dia nós vamos só apertando o botão e digitando na teclinha, né. Uhum. Quantas vezes você recebe uma mensagem e você responde outra coisa, porque você não leu toda a mensagem, né, e isso é muito comum e causa uma falha na comunicação, Sim. causa grandes transtornos e estresse, e muitas vezes adoecimento Uhum. emocional, né, levando isso a grandes perdas. E é interessante porque um projeto diferente, um trabalho com, como você falou, são pequenas dicas, né, que, na TCC eu atuo com outra abordagem que é a terapia cognitivo comportamental, eu digo que é a psicoeducação, né, você vai Exato. orientando com estratégias cognitivas e a pessoa vai aprendendo, né, a melhorar, a manejar aquelas emoções que são negativas, né, e encontrar novas formas de ser feliz, mesmo que para ela naquele momento não seja tão feliz, tão positivo, porque mudar dá Dá cansaço, trabalho, né. dá trabalho. Cansa. É uma coisa que eu falo muito, sabe, Elenise, às vezes as pessoas esquecem de como viver. Elas não estão mais conseguindo viver, elas estão sobrevivendo a tudo aquilo, vão entrando aí, né, no piloto automático, vão fazendo tudo o que tem que fazer, vão trazendo cada vez mais tarefas para si mesmas, e elas esquecem de viver. É tanto que muitas vezes, tanto no projeto Sossega, quanto em atendimento na clínica, que eu pergunto: "Qual foi a última vez que você fez algo por você?". Dificilmente a pessoa sabe lembrar, né, ela não consegue lembrar faz muito tempo. Qual foi a última vez que você foi verdadeiramente feliz? Que você fez algo que te deixou muito feliz, que você fez algo por você ou não fez nada, né. Hoje as pessoas não sabem mais ficar no ócio, e a gente precisa desse ócio, a gente precisa parar 10 minutos, de repente esses 10 minutos a gente tentar se desligar, e desligar a nossa mente, porque a gente está nesse piloto automático de uma forma tão intensa, que até desligar a mente para conseguirmos dormir bem, para conseguirmos relaxar, ninguém consegue. Se almoça com o celular na mão, respondendo perguntas, respondendo mensagens, ou no computador, na mesa de trabalho, isso hoje é uma coisa extremamente comum, mas também extremamente adoecedora. Não é à toa que a gente está com um nível altíssimo de burnout, de crises de ansiedade, de depressão. O nosso país hoje em dia, ele é um dos primeiros em todos, né, assim, elencado aí com a quantidade de casos já comprovados de transtornos mentais. Então a Sim. gente precisa realmente aprender a desacelerar, a voltar um pouquinho, a descansar. Você estava falando da questão das mensagens, né, de WhatsApp, que a gente responde errado. E muitas vezes você responde mentalmente e esquece de responder o que tinha que responder de fato, né, para ver o nível de esgotamento que nós estamos. E esse esgotamento, ele é algo que não perdoa. Não. Né, uma noite de sono mal dormida, o excesso na bebida, no alimento, nos vícios, na tecnologia, isso tem uma conta que E chega, chega, e chega essa conta ela é rápido, né, alta, é uma alta. conta alta, e que normalmente as pessoas que estão vivendo naquele ambiente, naquele entorno também, né, vão sofrer os danos Uhum. relacionados a esse desgaste emocional. Sim. E as emoções, né, hoje nós falamos de emoção,
de uma forma global, independente de idade, porque as crianças estão sofrendo, estão deprimidas, estão entediadas, estão ansiosas, o adulto e todas as categorias, gente. Olha, não é porque é psicólogo, é médico, é juiz, ou é pedreiro, é bombeiro, todo mundo se fala no termo ansiedade. Sim. Todo mundo fala. Ah, eu acordei bem, mas eu estou ansioso, não sei por quê. Estou ansiosa, não sei por quê. Então, assim, a ansiedade hoje, realmente a pandemia, ela veio, tirou, né, aquela cortina que escondia o adoecimento mental e Uhum. falou: a ansiedade está aqui, ou você trata ou você vai adoecer, Sim. cronicamente, fisicamente. E é isso. Eu penso que todas as vezes que nós vamos conversar com alguém, que alguém vai relatar algo sobre situações do dia a dia, estresse, situações conflituosas, você tem que olhar para essa pessoa e procurar entender o que está por trás daquela fala, porque com certeza tem um adoecimento e tem um transtorno, né? Sim. E é incrível como nós vemos isso hoje na prática, né? Na impulsividade, na irritabilidade das pessoas, num modo muito acelerado. Hoje em dia a gente não consegue, tá num sinal de trânsito, o sinal nem abriu ainda direito, já tem alguém buzinando atrás para você sair, é todo mundo muito acelerado. E isso faz mal, isso é um tipo de adoecimento que a gente precisa cuidar, porque a ansiedade está aí, né, nessa irritabilidade, na impulsividade, no cansaço, no dormir, ter uma noite de sono, mas ainda assim acordar cansado, com aquela sensação de acabei de dormir, já tenho que acordar, ainda não me recuperei, né. E às vezes as pessoas ficam na dúvida: como é que eu sei que eu estou só cansada porque eu estou trabalhando muito, estou fazendo muitas coisas, ou eu estou de fato já desenvolvendo alguma questão emocional? E aí a gente pode trazer, se você tem essa irritabilidade excessiva, se você não tem paciência para mais nada, se você dorme e acorda cansado, se você se percebe impulsivo demais, se você se percebe mais sensível, ou então com um excesso de sono durante o dia e uma insônia durante a noite, tudo isso já são sinais de alerta para que de repente você possa estar procurando um profissional, porque pode sim, já está sendo um indício de uma ansiedade que está chegando aí batendo na porta. E uma cobrança onde a sociedade ele quer você linda, magra, inteligente, Perfeita. fazendo curso, e eu digo que o maior luxo é você poder passar o seu final de semana sem ter que teclar. O maior luxo é você passar o final de semana, não postar nada no seu Instagram, nem mandar Sim. foto, nem falar com ninguém, e tá tudo bem. Você deixar o celular Então, assim, o escondido maior e luxo é você poder ficar em casa, não ter que sair, ficar naquele conforto gostoso da sua casa sem ter que dar satisfação. sim. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas estão adoecendo porque elas estão buscando algo que não existe. É porque as É pessoas ilegítimo esse querem, algo. com essa cobrança da sociedade, né, nós viramos a sociedade do cansaço. E a gente Sim, está sendo cobrado por todos os lados, mas eu até, costumo dizer que a maior cobrança é a nossa, por sim. querer dar conta de tudo isso e a gente não se É. permitir ter esse momento de descanso, ter esse momento de não fazer nada, ter o momento de poder olhar e dizer assim: "Hoje eu vou ficar E fora você das redes poder sociais, ser, botar a né. perna para cima É. e fazer aquilo que eu gosto", sei lá, cozinhar, cuidar das plantas no jardim, ir à praia sem levar o celular, mas parece que é necessário para que as pessoas saibam que estão vivas, estão vivendo ali, que tudo tenha algo na rede social. Então não posso ir à praia e não fazer uma foto para poder postar e dizer: "Olha, tô na praia, tô muito bem", né. Que é outra coisa adoecedora. As redes sociais, elas são extremamente adoecedoras, porque quem não tá com essa vida tão boa, olha para lá naquele feed, só vê todo mundo viajando, passeando, curtindo muito bem, e você olha e diz: "Poxa, eu trabalho tanto e não consigo ter isso. Nossa, o que é que está faltando para mim, para poder eu conseguir também ser essa pessoa?". Na verdade não falta, né, na rede social a gente bota o que quer, e ninguém vai colocar algo que não está sendo bom. Eu não vou mostrar a minha tristeza, eu não vou mostrar a minha dificuldade, eu vou mostrar algo que eu estou fazendo de bom, e que nem sempre é real. E cada um lembrar sempre que cada um é único. As pessoas postam o que querem postar, né, falam e Exato. escrevem o que querem. E Sim, a sua vida também é única.
eu digo sempre para as pessoas que convivem comigo, quem trabalha, até mesmo paciente, né, muitas vezes, me encontra no supermercado: "Doutora, você no supermercado de havaiana, de chinelinha rasteira, tá Uai, continuo sendo a mesma somos doutora". reais, né, a É, gente também tem esse então, outro lado você para poder cumprir. ser, né, Sim. e eu digo que muitas vezes as pessoas viajam muito, saem muito daquele território, daquela comunidade onde você está, para que você possa ser. Perder um pouco Uhum. essa identidade de que eu tenho que seguir padrões, seguir regras, né. Eu, antes de ser a Helenise psicóloga, neuropsicóloga, doutora em psicologia, eu sou muito mais do que isso. Eu Claro. sou mãe, eu sou filha, eu sou, São tantos pessoas, papéis né, eu que sou nós temos, paciente, né. então assim, professora, então, você é uma pessoa. E se colocar como pessoa, não exigir tanto, porque essa exigência da sociedade em relação ao nosso comportamento, aos rótulos que as pessoas vão colocando: "Ah, como é que Uhum. você consegue dar conta de tudo?". Quando alguém chega para mim e diz assim: "Como é que você consegue dar conta de" eu não dou conta de nada. Quem dá conta são as outras pessoas, né, eu Sim. sou apenas instrumento. Então, assim, você também se colocar nesse lugar de humildade, de não querer estar, né, num lugar que muitas vezes é bom por um tempo, mas depois ele vai te Depois adoecer. cansa. É, ele vai te adoecer. E eu digo sempre: "Olha, a melhor forma de você, ficar bem com você mesmo é você entender o que que você gosta, quem é Uhum. você", né, a Que é terapia uma ajuda outra muito. coisa que é difícil, né, quando na Sim. terapia, no processo terapêutico, quando a gente pergunta: "Quem é você?", Quem primeira é coisa: você? "Ah, eu sou psicóloga, eu sou isso, eu sou aquilo", não, não quero saber da sua vida profissional, quero saber de você. Quem é você? Quem Quem é a é você pessoa? quando não é psicóloga? Quem é É. você quando não está trabalhando? Quem é você no seu meio, né? Sim, Quando você pode de verdade tirar aquela máscara de profissional e você pode ser você, agir da sua forma, que você pode ir no supermercado de chinelo para fazer as sim, compras, que pode você estar pode estar descabelada, não tem descabelada, problema. que você pode estar se divertindo. Já encontrei pacientes em shows e aí eu percebo que as pessoas ficam: "Nossa, doutora, gente, eu sou gente, eu também tenho uma vida, né, eu não sou só aquilo ali que eu tô quando eu estou no É. consultório, eu E é tão tenho uma outra interessante vida". porque a psicologia, conforme a gente vai amadurecendo na psicologia, isso é maturidade também, Sim, né, você vai quebrando alguns estigmas relacionados à psicologia. A sim. psicologia, ela não é algo rígido, ela não é estático, e ela é alcançável. E Por não é isso que a aquela terapia coisa é de tão tanta importante. proibição, né, Lenice, que antigamente Sim. se tinha essa ideia, a psicologia é muito difícil, fazer terapia é uma coisa quase impossível, a gente não consegue, psicologia é para quem tem dinheiro. E não é, nós sabemos que hoje em dia temos inúmeras clínicas com atendimento social, tem as clínicas escola, Sim. então assim, tem preços de todo jeito, então é algo que pode sim ser acessível. E eu costumo dizer não por ser psicóloga, mas por acreditar realmente nisso, a psicologia é algo que a terapia é algo que é necessário para todos nós, para esse autoconhecimento, para nós nos conhecermos, porque muitas vezes nós vamos vivendo ali, seguindo um padrão que não é o nosso. São coisas que nos foram impostas a vida inteira, são coisas que a sociedade nos cobra e nós vamos só repetindo, reproduzindo aquilo dali e muitas vezes nos cansando porque não é algo que é nosso, do E nosso também a desejo. sociedade, ela vai exigindo algumas representações nossa, né. Representação. A representação social, ela vai trazer para você uma norma e você vai seguir aquele protocolo. Isso vai te engessando, vai te adoecendo. Então, Uhum. assim, como é que eu sou representada? Eu, Helenise, psicóloga, sou representada na sociedade ou quando alguém me acessa. E você também, né, como é que você é representada e todas as pessoas. Essa representação é o que fala muito sobre nós. E a Sim. forma como nós também deixamos que o outro fale sobre nós nessa representação. É a imagem que nós vamos passar, né, assim, Sim, mas o sim. que que eu quero passar para além É, daquilo e que eu e exerço e enquanto o profissional? nós estamos falando aqui de nós psicólogos, nós vamos falar dos nossos pacientes. Quando eles chegam no consultório e diz que está estressado, sobrecarregado, com muita demanda, chateado, não é reconhecido, aí você pergunta: "Mas o que que você tem feito para você?". Nada.
Nada. E eles não sabem dizer não, né, Mas é Helenise? porque muito eles se deixaram se envolver nesse pertencer a essa padrão. representação que Sim. falaram: "Você é muito forte, você não chora, você, resiste", tá entendendo? Então essa representação ela vai se tornando ali um estereótipo de uma pessoa que não sou eu. É porque isso é uma coisa que a sociedade coloca como sendo algo positivo, da mesma forma como sendo Sim, algo muito positivo eu estar toda hora sendo produtiva, e não é, é, né, o nosso cérebro ele não é algo que pode estar toda hora trabalhando, ele precisa de descanso, ele precisa precisa de parar, descanso e ele de precisa repouso, né. repousar para poder conseguir Sim, seguir produzindo, né. muito E bom. quando eu visto essa capa de que eu sou forte, de que eu não choro, de que eu dou conta de tudo, que eu assumo tudo, que eu consigo, né, ajudar todo mundo, eu vou cada vez mais me anulando, eu vou deixando de dar nãos que eu poderia dar sem nenhum sair ninguém prejudicado, mas que eu vou ficando cada vez mais E sobrecarregada. muitas vezes por medo de perder essa Por representação, medo de né. perder a representação, de repente por medo de perder aquela pessoa, né. Sim. E aí é outra coisa que a gente precisa pensar também, a Helenise vai gostar de mim por quem eu sou ou por aquilo que eu ofereço a ela? Isso é extremamente importante nas nossas relações, eu preciso saber quem de fato está ali comigo por quem eu sou, e nem Verdade. por aquilo que eu vou oferecer, porque eu posso chegar a um momento Exatamente. de não conseguir oferecer, e aí? É. Não dá para Até ter medo, porque né? demanda de amor todos nós temos, né, todos nós queremos ser amados, né, então eu digo que todo sofrimento vem aí com uma demanda de amor, Sim. né, enrijecida ou não, mais flexível ou não. E é isso, né, como é que eu sou representado, como é que eu estou deixando as pessoas falarem sobre essa representação que elas querem que eu mantenha. Então Uhum. é importante essa chamadinha aqui, é importante esse bate-papo e nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores, para que ela possa estar respondendo a doutora Carla Mota. Fiquem aí que a gente volta já já. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando para o nosso segundo bloco, eu vou seguir com as perguntas dos nossos telespectadores. Bento, de 26 anos. A pergunta é o seguinte: eu penso demais e não consigo dormir. Isso tem relação com ansiedade? Pode ter, viu, Bento? Infelizmente, quando o nosso cérebro está acelerado, pensando demais, isso já pode ser um traço da ansiedade. Uma dica para você, tente perceber como é que está seu sono, vai dormir na hora que a gente deita, normalmente os pensamentos eles aceleram mais ainda, a gente fica com mil e uma coisas na cabeça. Tentar relaxar, uma coisa que você pode fazer, leva um papelzinho, uma caneta, anota os pensamentos e explica para o cérebro, só, já anotei, amanhã eu resolvo, hoje não tem jeito. Mas se você está com esse cérebro sempre pensando, sempre acelerado, possivelmente já é um traço de ansiedade. Cansaço, a irritabilidade, a impulsividade, se tiver algum outro traço desse, já procura um terapeuta para poder se cuidar melhor. Helena, 31 anos. Como saber se estou apenas cansada ou emocionalmente sobrecarregada? Então, Helena, como eu tinha até falado um pouquinho anteriormente, né? Quando nós estamos só cansadas, quando é um cansaço físico, no momento em que a gente dorme, que a gente tem um fim de semana mais prazeroso, mais relaxante, nós ficamos bem. Se eu durmo e acordo cansada, se eu tenho um fim de semana leve, tranquilo, mas eu continuo cansada, eu continuo me sentindo esgotada, possivelmente você já está com alguma questão emocional aí. Pode ser uma exaustão não só física, mas também mental e emocional. É bom buscar um terapeuta para cuidar de você.
Muito bom. E é isso, cuidar da nossa saúde integral é importante. É a nossa mente, o nosso sono, as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso ritmo, tudo isso proporciona para nós mais qualidade de vida. E fiquem aí que a gente volta já já para o nosso terceiro bloco. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a psicóloga infantil e educadora de paz, Mabi, venha cá. Helenise, é um Seja prazer. bem-vinda! Vamos bater aquele papo, né? Do Com que a paz não é fácil, não é verdade? Pois sente aí. Obrigada. Então vamos lá, Mabi, se apresenta aqui para os nossos telespectadores, fala um pouquinho da sua trajetória, né, da área que você atua como psicóloga infantil e também a questão da orientação parental. Olá, meu nome é Maria Gabriela, mas todo mundo me conhece por Mabi. Eu sou psicóloga infantil, atendo crianças dos 2 aos 11 anos. Também sou educadora de paz, eu faço esse processo tanto na terapia como também separadamente. Eu acolho as mães, acolho os pais, acolho toda a família. Eu já trabalhei com atendimento educacional especializado, na psicologia escolar e hoje eu estou na clínica e eu amo o que eu faço. Amo acolher essa criança, essa família que chega. Então, falando de criança, né, a gente não pode deixar de falar dos pais da criança, né? Uma psicóloga infantil, ela atua diretamente com os genitores, com os provedores, né, com os educadores, né? Então, assim, uma psicóloga infantil, ela é muito ampla o trabalho dela, porque assim não é só a criança, né? Tem esses cuidadores, esses responsáveis, tem a escola também que você precisa visitar, muitas vezes até outras instituições que essa criança frequenta. Como é a sua prática, né, com essas crianças que você atende? Até onde vai o seu trabalho? Conta para nós. O meu trabalho, desde o primeiro momento, eu faço um combinado com os pais de que eles são parte fundamental no processo da criança. Sim. Então, eu atendo a criança, eu vou ajudar no desenvolvimento dela, vou escutar as demandas que os pais trazem, mas eu também vou trabalhar com esses pais. Eu combino de pelo menos uma vez ao mês ter esse encontro com esses pais, Sim. trabalhar as dificuldades deles, as potencialidades deles, como Sim. eles podem usar isso no dia a dia com os filhos. Então, eu gosto de ter esse olhar bem amplo mesmo. É interessante porque, eu atendendo adolescentes, ou até mesmo criança, os pais dizem assim: "Doutora, me ajuda". Aí eu digo: "Tá certo, eu te aju você me ajuda que eu te ajudo", né, porque assim, a terapia ela acontece num sistema, a terapia ela não acontece com a criança, é o sistema mesmo, e como é difícil para que você consiga fazer a manutenção, a adesão desse sistema, Sim. esse sistema acreditar no processo, porque o processo de terapia com uma criança, independente da demanda, é um processo longo, porque a criança ela demora muito a se vincular, assim como o adolescente, né, o adulto não, o adulto ele já sabe o que quer, ele está pagando, ele vai sozinho, ele sabe da dor, ele entende. A criança não, muitas vezes ela não sabe o que ela está fazendo ali, Sim. né, o papai e a mamãe que quer, e muitas vezes é o papai e a mamãe que precisa também, né. Então, o seu trabalho é um trabalho muito rico, porque demanda dessa condição, desses combinados, né, demanda de você enfrentar muitos desafios, porque muitas vezes os pais colocam as crianças na terapia, mas esquece
que precisa, né, vir lá de cima da pirâmide, né, esse Sim, tratamento. sim. Como é que você lida com essas situações? Bom, muitas vezes os pais, eles vão chegar: "Resolve o problema do meu filho". Sim, E eu vou dizer: "Tá, vamos olhar o que que tem por detrás, né, desse comportamento". Porque o mau comportamento da criança, na verdade, ele é só a ponta do iceberg. Eu gosto muito de trabalhar com essa figura sim. do iceberg. E é um Então sintoma, né, o mau comportamento é um sintoma, a criança está comunicando naquele ambiente, seja na escola, seja no meio social, quando ele sai do contexto doméstico ou escolar, que ele tem algo e que precisa de atenção, porque isso sim, vai piorar. Eu digo, olha, gente, se não tratar agora, essa criança vai crescer. E o que está apresentando aí de sintoma também vai evoluir, não vai diminuir. Então, precisa começar a prevenir para que não evolua para um transtorno grave, né? sim, com certeza. E eu gosto de trabalhar no sentido de que os pais, eles aprendam a ler esse comportamento. E para que em dado momento eles nem precisem mais de mim, dos meus Sim, serviços, não é? sim. Vão ter casos realmente de um trauma, de um processo de adoção, de um bullying, né, de uma situação mais específica que eu recomendo fortemente a psicoterapia infantil. Sim, Mas eu acredito que tem muitos casos que a educação parental ela dá conta. sim, sim. E eu penso muito na escola de orientação parental, de educação parental, porque ainda tem pouca adesão, pouca Sim. adesão. Você pode observar, os seus pacientes menores de idade, quando você marca uma vez por mês para encontrar os pais, os Uhum, cuidadores, uhum. eles vão postergando para Sim, 2 meses, 3 meses, né, como se: "Tá aí, toma conta, resolve o problema, né, eu não quero me envolver no problema". E o quanto que, quando os pais estão comprometidos com o tratamento do seu filho, a evolução é rápida, você consegue perceber uma melhora significativa em todos os ambientes, no social, na escola, no ambiente doméstico, até na própria qualidade do sono da criança, no próprio rendimento escolar. com certeza. Eu também trabalho com esse processo de educação parental separadamente. Alguns pais, mães me buscam, querendo entender melhor esses comportamentos dos filhos, querendo melhorar a comunicação, melhorar habilidades para o dia a dia, mudar a forma de educar. Às vezes tem pais que são muito permissivos ou muito autoritários, e eu proponho esse equilíbrio entre firmeza e gentileza, e ele é possível. Então, tanto dentro do processo da psicoterapia infantil, como quando eu trabalho esse processo separado, eu gosto de trazer dessa forma e treinar os pais para que eles possam aplicar isso em casa. E é tão interessante porque os pais eles estão no automático, né? Uhum. Eu ouço e eu fico assim indignada. Eu digo: "Mas quem foi que falou isso para você?" Uma determinada situação que eles vêm me contam: "Doutora, porque eu fiz isso, isso". Eu digo: "E onde que está escrito que é o correto?" "Ah, eu assisti num vídeo no TikTok", Uhum. né. Ou eu vi na inteligência artificial. Eu digo: "Gente, nós estamos tratando de outra questão, nós estamos tratando dos seus amores, né, do seu filho, da sua filha, então é diferente. Sim. Não tem numa inteligência artificial, porque o seu filho é único, não tem num vídeo de TikTok ou no YouTube, porque é único. Então, cada criança, ela merece a atenção particular, única, integrada, né, porque não é só a saúde mental, nós pensamos na saúde física, na saúde emocional, na saúde educacional, nessa estrutura familiar, tanto do conforto físico como do conforto da segurança mesmo desse lugar calmo e seguro para que ela possa se desenvolver. E o quanto que nós percebemos que a psicologia infantil, ela tem dificuldade nessa evolução, porque não depende só da criança. Sim, sim, com certeza. Muitas vezes os pais eles chegam colocando dentro de uma caixinha, né. Sim, Meu filho, ele é desatento, ele tá às vezes ele tá passando por uma situação específica, e ele tem TDAH, né. Só que às vezes não é, a gente pode encaminhar para uma avaliação né, psicológica, dependendo do caso, mas a gente precisa escutar o contexto. Como é que essa criança tá? Como é que tá a rotina dessa criança? Será que ela tá passando o dia inteiro dela numa tela, por exemplo, né, que é uma questão muito latente hoje em ou dia? até muitas vezes no abandono, né, dentro de casa Uhum. com uma pessoa fazendo um serviço dentro de casa que ela continua sozinha, né, não tem Sim, ninguém ali dando assistência. sim, As crianças, esse ritmo frenético, né, que a sociedade vive, as crianças elas estão muito abandonadas,
dentro de casa. Sim. Dentro de casa. E as barbaridades acontecendo dentro de casa, né, que os pais muitas vezes não vê. Não vê, porque eles não estão em casa. E quando estão, eles também estão isolados. Ou no quarto, ou na tela, assistindo uma série. Sim. Uma coisa que eu falo muito para os pais é sobre conexão. A gente precisa se conectar com as crianças, para que elas possam obedecer, digamos assim, que na verdade eu falo de cooperação e não de obediência. Elas precisam se sentir vistas, elas precisam se sentir ouvidas. Então, a gente fazer essa criança se sentir pertencente naquela família, a gente se perguntar que habilidades eu quero ensinar para o meu filho, que adulto ele vai ser. Como é que eu estou marcando a infância do meu filho? Então, trocar uma educação imediatista para uma educação que vê a longo prazo. Sim. Até porque a nossa formação ela é a longo prazo. Não tem nada que eu aprendi de imediato que eu não esqueci, né? Ou que não se banalizou, né? Ficou redundante, uma informação que não foi validada por mim, né? Mas é isso, eu penso que o teu trabalho também nessa questão da orientação parental é algo que precisa muito. Eu não sei se você divulga nas redes sociais esse teu trabalho, mas como é que as pessoas podem te encontrar, né? Os pais que querem receber um aconselhamento, ou fazer um plano terapêutico de orientação, ou encaminhar um filho, como é que faz? Bom, se você quer aprender a como educar o seu filho equilibrando conexão e limites, você pode ver o meu Instagram, que é Mabinapsi, e lá vai ter um link na bio em que a gente pode conversar, agendar um café, eu vou escutar a tua história, a história do teu filho, e nós vamos pensar juntos, construir juntos, sobre como a gente pode pensar aí na tua casa, o que pode ser diferente, que habilidade você pode ensinar para o seu filho, como educar, né, dessa forma a longo prazo, ensinando valores, ensinando algo muito maior para o seu filho. E educar não é fácil. Não. Não é só matricular a criança na escola e deixar, né? E comprar os livros bonitinhos, material escolar. Educar é muito mais do que isso. Educar é paciência, é persistência, é amor, é dedicação, é respeito, né? Os meus filhos hoje já são maiores de idade, todos formados, graças a Deus. Mas eu nunca entrei no quarto dos meus filhos sem bater na porta. E também não aceitava que eles entrassem no meu quarto sem bater na porta. E isso é respeito. Se eu peço que bata na porta, eles também têm a privacidade deles. Bata na porta, né? Respeite, mostra que eles têm valor, né? Mostra que você respeita, seja o que for que ele esteja fazendo dentro do ambiente dele, que é o quarto, né? Porque o nosso quarto, principalmente quando nós somos crianças e adolescentes, é um lugar sagrado. E quando ele é invadido, que ninguém respeita, que grita, né, que fala palavrões, que desmoraliza ou que humilha uma criança nesse período que é tão importante do fortalecimento, né, para que ela não se torne um adulto vulnerável, você está marcando negativamente a memória dessa criança e desse adolescente. Então eu digo que educar não é fácil, porque primeiro precisa educar os pais, como você falou, né, que os pais consigam se conectar com essa educação que ela é a longo prazo e é pelo exemplo, é pelo modelo. Não tem outra forma de educar que não seja pelo modelo. Você pode observar as músicas que você canta, provavelmente sua mãe cantava para você, você vai cantar para os seus filhos e assim vai. O que você ensinou de frases prontas que ficaram na sua memória como algo positivo, que limitou você de fazer alguma coisa errada, desobedecer ou mentir, vai ficar também em uma memória preservada, e nós vamos mantendo esses padrões que são positivos. Eu digo, repetir padrão, repetir ciclos. Claro que a gente não quer repetir aquilo que é ruim, mas aquilo que é bom e que deu certo, por que não? Sim. Né? Aí você falou também da questão dos valores morais. Educar uma criança, você como psicólogo infantil, trabalhar com uma criança e entender quais são os valores que ela está recebendo, também vai interferir no processo e no tratamento e na melhora dessa criança. Sim. Eu acho interessante que você falou algo sobre respeito. E entra também essa questão dos limites. Os pais às vezes se perguntam: será que eu tô colocando limite no meu filho? Antigamente a gente achava que colocar limite era bater, era você humilhar a criança, você colocar castigos
para essa criança, sendo que, na verdade, a gente tem hoje cientificamente que não é isso. Que isso, na verdade, só traz medo, insegurança. Então, a gente precisa pensar em outras formas de educar. Então, eu converso muito com os pais nesse sentido de existe outra forma de se comunicar, você não precisa gritar, você não precisa bater no seu filho, isso inclusive é crime, né? Então, Mas aí eles trazem aquela frase feita, né? Eu apanhei, meu pai gritou e estou aqui. Me sim. dei bem, né? Não aconteceu nada demais, nem sou traumatizado, mas muitas vezes, se entrar no processo de terapia, você vai ver o quão ruim foi, né? Uhum. E aí essas repetições, que são os traumas transgeracionais, né, que a gente traz hoje como um tema muito atual, Sim. né, o quanto que os nossos traumas, né, que vêm de outras gerações, vão adoecendo a nova geração. Sim. Agora tá em alta o filme do Michael Jackson. Sim, Inclusive, recentemente eu postei um vídeo sobre isso e gerou um grande debate nos comentários. As pessoas falando sobre ele ter se tornado um astro, que teve muita influência do pai, e que talvez se ele não tivesse sido tão rígido, poderia ter sido diferente. Só que se a gente for parar pra sim. pensar, talvez tivesse sido positivamente diferente. Ele teria sido encorajado, ele teria sido estimulado se ele não tivesse passado por tanta violência. Ele teria se aceitado, né, Uhum. ele teria sido feliz com ele mesmo, Sim, né, porque ali era um corpo e um artista em sofrimento o tempo todo, né. Num uma arte que, assim, não dava para mensurar o quão, né, espetacular ele era e continua atemporal, né, porque as músicas e todos os clipes que você assiste, mas você vê que ele tem grandes traumas, né. Tanto que precocemente a doença emocional, né, levou esse corpo embora. sim. Agora a Lenise tem um vídeo dele, que ele dá uma entrevista e ele diz: "Olha, foi justamente porque eu sofri tanto na minha infância que eu decidi não encostar um dedo nos meus filhos". Então ele decide justamente quebrar esse ciclo que a gente tá falando, né. E isso é possível. Mas quando ele quebrou o ciclo, ele já estava tão adoecido, Sim, né. Então aí mostra mais do que nunca um trauma muito significativo. Né, que por conta do sofrimento ele resolveu não fazer, mas ele tratou esse sofrimento, né, a gente não vai debater agora ele, mas assim, é muito interessante, porque muitas vezes os pais não tratam esse sofrimento e acaba repetindo, uhum, né, enquanto que outros como eles, assim: "Não, eu não quero que meu filho passe o que eu passei", mas também não se trata, e adoecimento emocional, você sabe que ele mata, né. sim, Ele mutila a pessoa, porque você vai ficando, né, sem sonhos, você vai ficando sem motivação, sem acreditar no amanhã, né, então, eu penso que tratar os pais é importante, né, e a psicóloga clínica certamente, é um trabalho muito complexo, certamente. é um trabalho de dedicação. Por isso eu tenho um olhar muito diferenciado para os pais de não julgamento, porque Sim, eu preciso compreender também a história de vida desses pais. Por sim, que que eles estão muitas vezes repetindo ciclos? isso, Então eles se eles chegaram à psicoterapia, se eles chegaram à orientação parental, é porque eles querem quebrar esse ciclo. Eles sim. querem fazer E diferente. quebra, e quebra. E quando Sim, esse ciclo é quebrado, você percebe muito claramente, né, sim. que esse padrão não vai ser repetido. Meu Uhum. filho não vai passar mais por isso, né. E às vezes a gente tá falando de uma mãe que tá extremamente cansada, Sim, sobrecarregada, né, e às vezes não tem o suporte, às vezes até tem um núcleo familiar ali, mas, ela ocupa esse papel de bruxa, né, então, eu gosto de, chamar a família pra perto, dar apoio também, dar suporte pra essa mulher, recomendar uma psicoterapia, recomendar uma nutricionista, eu trabalho uhum. muito nessa prática integrativa também. Muito bom, com a equipe multidisciplinar, né. Uhum. Então fiquem aí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show,
no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, para finalizar o nosso quarto bloco, eu volto aqui com a psicóloga Mabi, psicóloga infantil e educadora de pais. Mabi, eu tenho aqui duas perguntas. O Gerson Fonseca, 41 anos, ele quer saber: meu filho não obedece, o que fazer? Essa é a pergunta de muitos pais. Mas, Gerson, eu te pergunto de volta. Por que você quer que seu filho te obedeça? Que obediência é essa? Quando a gente fala de obediência, a gente fala de resolver um problema imediato. Você quer que seu filho vá tomar banho porque ele não quer tomar banho. Você quer que o seu filho arrume o quarto porque ele não quer arrumar o quarto. Mas muito mais interessante, Helenise, é a gente trabalhar com cooperação. É o seu filho entender por que ele precisa arrumar o quarto. Por que ele precisa ajudar a lavar uma louça. Então, trazer esses valores para ele, olha, é o cuidado com a casa. Sim. Né? E também uma coisa que ajuda muito é essa questão da comunicação. É oferecer escolhas limitadas. Sim. Então, a conexão antes da correção também é uma coisa que eu sempre recomendo para os pais, que é, olha, eu entendo que você está brincando e está na hora de tomar banho. Você prefere ir voando como avião ou pulando como sapinho? Né? Olha, eu entendo que você quer jogar videogame e está na hora de desligar. Esse foi o combinado, né? Então, combinar antes, esclarecer antes, preparar antes e não deixar só para o momento imediato. E pensar o que você quer ensinar para o seu filho. Bacana. Silvana Coelho, 31 anos, dar limite pode traumatizar a criança? O limite, ele é necessário. A criança, ela não tem maturidade neurológica para dizer tudo o que ela quer. Ela pode escolher uma roupa, ela pode escolher ir para um lugar, né, dar um passeio, mas tem coisas que ela não pode escolher. Por exemplo, ela tem que ir para a escola. Ela precisa ir para a escola. Ela precisa tomar um banho. Ela precisa cuidar dela mesma. Então, isso o adulto precisa guiar a criança. E sabe essa questão de trauma? Você vai traumatizar o seu filho? Deixa eu quebrar teu encanto. Porque um dia ele vai querer ir para casa de um amigo que você não vai querer que ele vá. Ele vai acabar perdendo uma festa do pijama muito importante para ele. Só que você sabia que aquele amigo não fazia muito bem para ele. Então você vai dizer não. E nesse dia você vai traumatizar o seu filho. E às vezes o trauma ele também é um corte necessário. E eu entendo que nada melhor do que a comunicação, nada melhor do que o acordo, nada melhor do que o exemplo, a cooperação, a conexão, né? Criar pessoas não é difícil. O difícil é a gente se educar primeiro para depois querer educar o outro, né? E eu digo muito o exemplo, gente. Os nossos filhos são nossas cópias, né? Então, o exemplo que eles veem no ambiente onde eles estão inseridos por muitas horas vai repercutir no homem ou na pessoa ou na mulher que será lá na frente. E é isso. Obrigada, Mabi, foi muito bom, tá? E vocês não saiam daí, que já eu volto para que eu possa fazer o fechamento do nosso programa. Até mais. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural.
Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Chegamos ao fim de mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. E hoje nós conversamos com a psicóloga clínica infantil Mabi, também trabalha com a educação parental, educando pais, orientando, e também com a psicóloga Carla Mota, que trabalha com a questão da qualidade de vida. Ela é gestalt terapeuta e o programa foi incrível. Então fiquem aí, se liguem toda terça-feira às 21 horas. Até mais!